O religioso não morreu porque Deus também queria que ele morresse. Ele estava anunciado e morreu. Então isso permaneceu, né, da doença ser a maldição, né, por muitos e muitos séculos. Quando a ciência começou a se desenvolver, falou, não, agora vamos lavar a mão, vamos num lugar que a gente come, não é para fazer as necessidades, né? Coisa simples, que aí começou o pessoal a ter mais sanidade, né? A igreja começou a ficar, peraí, agora estou perdendo força. Lembre disso também quando se fala de comunismo, socialismo, tá? Que é contra também a religião. Olha que coisa interessante, a gente está falando de sanidade, a gente está falando de avanço da ciência. Essas figuras aqui, Hitler, Charles de Gaulle, Eisenhower, Nikita Khrushchev, Khomeini, Churchill, Golda Meir, Tito, Kenyatta, Mao Tse-tung, Ryo Sukarno, nenhum dessas criaturas aqui, dessas figuras da história, né? A maioria deles morreu com mais de 40, 50 anos. Se eles tivessem nascido no século 17, 18, eles não teriam sido líderes. Por quê? Teriam morrido antes. Eles teriam morrido antes, tá? Os anciãos, que a gente fala da Grécia, anciãos, eles tinham 30 anos. Tá? O Churchill, se eu não me engano, morreu com quase 90, ou mais do que isso. O Mao Tse-tung também teve uma longevidade. Hirohito, então nem se fala. Tá? Então por isso que o autor, ele é bem sugestivo nos seus títulos. Então vão balançar do berço. Então essas figuras aqui, se tivessem nascido no século XVIII, não teriam chegado ao poder, teriam morrido antes. Combate ao trabalho infantil, olha só, a gente está falando do século XIX. Tá? Quem estudou um pouquinho de psicologia, pode perguntar para qualquer psicólogo, quase todo grande comando aí, não, tem um psicólogo, tá? Perguntou o que é a psicologia do século XIX, né? Falava sobre a criança. Se você pega fotos do século XIX, as crianças estavam vestidas como se mini adultos fossem, porque era assim que a cabeça do ser humano funcionava até o final do século XIX. Crianças eram mini adultos. Por quê? Nasce um cavalo. Alguns dias depois o cavalo já está caminhando, já está correndo, já está pastando, já está... E alguns meses depois já está sendo até montado. Cachorro. Então, é fazer analogia. Bom, se os animais são assim, por que não seres humanos? Né? Então pegava a criança com 2 anos, terninho, menina, vestidinho de mulher. Tá? Bom, se ela é um mini adulto, se ele já tem força para carregar uma ferramenta, vai trabalhar. É um absurdo pegar uma criança de 9 anos e botar numa carvoaria lá no Vale do Ouro, na França, ou em Manchester, lá na Alemanha, na Grã-Bretanha. Crianças de 9, 10 anos trabalhavam. Tem fotos. Né? Por isso que trabalho infantil no final do século XIX, início do século XX, eles não são mini adultos, vão se comportar como se adultos fossem. A única diferença é que são pequenos. Aí não, mas criança não é assim. Mas se vocês se preocuparem com o psicólogo, ele vai dar essa explicação para vocês. E aí, com o avanço da ciência, não, peraí, eles não são mini adultos, eles são crianças. Então criança não vai trabalhar. Criança não vai trabalhar. Entre 1850 e a Primeira Guerra Mundial predominavam os inventores americanos, tá? Mudanças rápidas dos armamentos, remédios, penicilina. Então foi o primeiro antibiótico, se não me engano, foi na Guerra Civil Americana, tá? Que foi inventado. Na Guerra Civil Americana também, que os cirurgiões começaram a lavar a mão. Operava um, depois operava outro, depois operava outro, e transmitia a doença que tem isso aqui, eu já passava para o outro. Aí diz, não, peraí, antes de passar para isso aqui eu vou lavar a mão. Uma coisa simples, tá? É um avanço, tá?
E aí essas mudanças despertavam um choque do velho contra o novo. Havia conferências internacionais para todos os tipos de profissões e atividades, pactos internacionais, mesmo que tratavam de armamentos, foram firmados. Recentes tecnologias como o telégrafo, né? O telégrafo, ele, e junto com a ferrovia, servia para diminuir as distâncias, mas também levava o quê? A declaração de guerra. Levavam tropas. Tá? Um dos grandes motivos da ascensão da Alemanha é porque a malha ferroviária alemã é uma coisa absurda, até hoje. Já naquela época já era, no final do século XIX, do século XX. Ele transportava tropas com muito mais rapidez que qualquer outro país. E a própria posição central da Alemanha já favorecia isso na Europa. Em 1904, 1905, tem a guerra entre Japão e Rússia. Sendo a Rússia derrotada, né? E consequente a aceleração da Revolução da Esquerda. Só guardem essa situação da perda dessa guerra entre Japão e Rússia, tá? Que vai ser importante depois para a gente entender sobre a Revolução Russa. Olha só, aí o capitalismo falou assim: por que mais pessoas não podem se beneficiar do aumento da riqueza? Quem perguntou isso? Os anarquistas. Eu estou passando fome. 3/4 da população está passando fome. E os outros 4 estão se dando bem. E aí, quem respondeu foi o socialista. Ele se aproveitou dessas injustiças, né? E esse senhor aqui, o Karl Marx, falou que a religião é o ópio da população, tá? É o vício. Mas o próprio socialismo se parecia com uma religião poderosa. Então o socialismo, ele é apresentado como uma opção ao capitalismo. Ele é apresentado como uma opção, uma outra forma de se viver do capitalismo. Outra coisa para entender também o que está acontecendo no início do século XX. Tá? Um terço do mundo, as liberdades civis eram precárias. Durante o período do século, mesmo a Europa relutava em garantir liberdades pessoais. Ala feminina, olha só, buscava igualdade. O voto entrado na faculdade, no ano de 1900, a maioria civil foi alcançada. Na Ásia, nada. Tá? Isso vem depois. Só uma curiosidade. Quando é que quem permitiu o voto feminino primeiro? O Brasil ou a França? Quem acha que foi a França, levanta o braço. Quem acha que foi o Brasil? Quem não acha nada? Por incrível que pareça, o Brasil permitiu o voto feminino, se não me engano, em 1942, e a França em 1945. Olha só, já na vanguarda. Tá? Mas olha só, 1942, 1945, até então as mulheres não votavam. Até então as mulheres não trabalhavam. Tá? E, além desses problemas de comércio, além dessa busca de mercados, além de diferentes ideologias, vem o problema étnico. Tá? É da diferença. Você tem o olho mais puxado do que eu. A tua cor de pele é diferente da minha. Você tem culturas diferentes da minha. Então você é meu inimigo. Tá? Esse problema étnico remonta até hoje, né? Naquela época. Então, olha só, alemães e eslavos. Então, os chamados teutos, né, que são os alemães, tem aquela que clinche com os eslavos, que são os russos, macedônicos, os próprios eslovênia, que são todos de diferentes etnias. Então, essas etnias aqui entram em clinche com as etnias europeias. Outra, Império Austro-Húngaro. Tá? Império Austro-Húngaro. Olha só, Alemanha, Hungria e Áustria são todos a mesma etnia. Tá? Se você perguntar para um austríaco qual a nacionalidade dele, se ele falar que é alemão, não se surpreende. Até mesmo Hitler era austríaco. Na época, a Áustria pertencia ao Império Germânico. Tá?
e o UNDA, idem, são todos iguais. Tá? E entram em choque com a etnia dos Balcãs. Sérvia, Bósnia, Kosovo, outro choque de etnias. E olha só que barril de pólvora, gente. Olha só, essa região aqui, ó, da Bósnia, Herzegovina, Iugoslávia, Croácia, ele pertencia ao Império Turco Otomano, mas era administrado pela Áustria. Tá? Então, tudo para dar problema. Os Balcãs eram uma colcha de retalho. Os povos da região tinham contra as divisões internas e as rivalidades étnicas, religiosas e políticas. Não conseguiram chegar a um acordo quanto à demarcação de fronteiras. Essa questão de fronteira é muito recente também. Tá? Século XVII, XVII, XVIII, as fronteiras eram muito imprecisas. Aí a ciência aumentou, cresceu e começaram a desenvolver as medidas, não sei o que, não. Até aqui isso é meu, daqui para lá é teu. E aí, se entre vizinhos até hoje já tem um problema, daqui, imagina na época. E por que isso? Eles buscavam também a tal da terra fértil, para produzir alimento. Terra fértil para produzir alimento. Então, quanto mais terra fértil eu tenho, mais alimento eu produzo, minha população é alimentada e eu consigo governar com tranquilidade. Se eu não tenho terra fértil, a minha população fica insatisfeita, começa a reclamar e eu corro o risco de perder minha cabeça. Simples assim. Simples assim. E aí, em que pese todos os esforços, e uma possível, assim, contrariando essa grande ansiedade de que o futuro do século XX era brilhante, sem guerras, com prosperidade, com o pessoal comendo, bebendo, bem, riqueza. Não. Veio a Primeira Guerra Mundial. Tá? Essa Primeira Guerra Mundial, ela impulsiona a Revolução Russa, você vai ver por quê. Impulsiona também a depressão de 1930 dos Estados Unidos, da Bolsa de Nova York. Impulsiona também a ascensão de Hitler. Ele vai comentar sobre os Estados Unidos e a União Soviética. E a própria Primeira Guerra Mundial é um impulso para a Segunda Guerra Mundial, porque a Primeira Guerra Mundial não foi bem resolvida, e aí impulsiona a Segunda. Então o que aconteceu? Esse senhor aqui, o tal de Francisco Ferdinando, que era arquiduque da Áustria-Hungria, né? Ele é assassinado em Sarajevo, naquela colcha de retalho, naquele barril de pólvora. Acenderam o barril de pólvora com esse assassinato. Tá? A Áustria acusa a Sérvia, né, de ter patrocinado aí esse assassinato. E aí tem início a Primeira Guerra Mundial. Olha só, na bibliografia, a bibliografia ela não fala de um ponto muito importante. Tá? Eu pediria para vocês não colocarem isso na prova, porque o que vale é o que está escrito. Tá bem? Mas para vocês entenderem por que explodiu a Primeira, por que explodiu a Segunda Guerra Mundial, tem uma coisa chamada política de alianças, que outros autores falam. Política de alianças, tá? Se vocês forem colocar isso na prova, coloque de uma forma descrita, assim, porque eu não me lembro de ter visto isso. Alguém lembra se tem falado sobre política de alianças? Fala. Indiretamente, né? Indiretamente. Mas tem autores que são mais enfáticos, que falam política de aliança. Então é o seguinte, olha só, eu com esses três camaradas aqui, falo o seguinte, olha assim, eu faço, são meus campanhas, tá? E a política é o seguinte, se alguém mexer com ele, nós quatro vamos dar porrada no cara que mexeu nele. Vocês formam aqui, vocês seis aqui formam, cinco aqui formam a mesma política. Ó, se alguém meter porrada, os cinco vão na política dele. Eles se unem para ficarem mais fortes. Mexeu com a OTAN é assim. Exemplo, né? Exemplo clássico atual, a OTAN. Mexeu com um membro da OTAN, mexeu com a OTAN inteira. Né? O Pacto de Varsóvia
até que perdeu muita força, né, com a queda da União Soviética, mas era a mesma coisa. Então a política de alianças foi o que aconteceu. A partir do momento que a Áustria invade a Sérvia, declara guerra à Sérvia, e a Sérvia faz parte da outra aliança, todo mundo vai para cima da Áustria. Só que a Áustria, quem é a Áustria? A Alemanha. A Áustria e a Alemanha são basicamente a mesma, são os germanos, é aquela etnia que eu falei para você. Alemanha, Áustria, húngaros, Hungria, mesma coisa, são as mesmas pessoas, entendeu? É a mesma etnia. E aí tem isso a Primeira Guerra Mundial. Com quem? Áustria e Alemanha, Império Turco-Otomano contra a França, Rússia e Grã-Bretanha. Tá? Depois mais o Japão e Itália. Olha que interessante, o Japão e Itália na Primeira Guerra Mundial estavam do outro lado. Tá? Isso é importante para não confundir. Tá? E a gente tem mais conhecimento, é mais divulgado a Segunda Guerra Mundial, no qual a Alemanha, Japão e Itália estavam juntos. Aqui na Primeira Guerra Mundial, não, eles estão do outro lado. Tá? Então, a aliança das potências centrais, essa aqui, e essa aqui é a aliança da Tríplice Entente. Ok? Então a Sérvia fazia parte dessa aliança aqui, tá? Acabou sendo agredida pela Áustria e aí levou todo mundo. Vamos lá, Galípoli. Galípoli foi uma grande operação anfíbia fracassada. Tá? Uma grande operação anfíbia fracassada. Por quê? A França e a Grã-Bretanha, eles queriam enviar suprimentos aqui para a Rússia, tá? Uma vez que por terra estava dominada aqui pela Áustria e a Hungria, então eles queriam passar aqui pelo canal de Dardanelos, vencer o canal de Dardanelos e levar os suprimentos para a Rússia. Só que não conseguiram, tá? Por vários motivos que não... Confesso, só fora Dardanelos, Galípoli, a gente fica aqui uma semana falando sobre Galípoli. Mas saibam que foi uma operação anfíbia fracassada por vários motivos. A doutrina de operação anfíbia não era desenvolvida na época, tá? Coisa que só aconteceu mesmo na Segunda Guerra Mundial. A questão da sanidade também, a questão das trincheiras, foram acometidos por ameba, desinteria, metade da tropa, mais da metade da tropa foi baixa por desinteria, né? Então, foi um inferno. Foi abandonado. Essa Batalha do Somme também é muito tradicional da Primeira Guerra Mundial. Por quê? A Primeira Guerra Mundial ela tem um período dinâmico e um período de trincheiras. Então olha só que interessante, esse período de trincheiras da Batalha do Somme foram quase 4 meses, né, de movimentos de ganha-perde, disputando aí palmos no chão. Palmos. Ganhava num dia, no outro dia perdia. Tá? Essa indecisão tremenda e mais de 1 milhão de vidas foram perdidas. Tá? O impulso aí para o desenvolvimento dos carros de combate ocorreu nessa batalha, porque eles, com o advento das metralhadoras, a baixa era muito grande, então eles tinham que se blindar. Começa aí a blindagem contra as metralhadoras. E aí pegaram tratores, colocaram blindagem, chapas de aço para tentar avançar sobre aquelas trincheiras e ter uma definição, mas parece que é totalmente indefinida essa situação. E aí as potências centrais passaram a afundar navios que transformavam material bélico, tá, que vinha lá dos Estados Unidos, tá? Com esses afundamentos, os Estados Unidos entram na Primeira Guerra Mundial. Até 1917, os Estados Unidos estão fora da Primeira Guerra Mundial. Começaram a afundar navios que, em que pese, os Estados Unidos não estavam diretamente envolvidos na guerra, eles abasteciam a Europa, os seus aliados, tá? Grã-Bretanha e França, com muito material bélico. Aí o que o alemão fazia? Com seus submarinos, afundavam os navios americanos. Afundando os navios americanos, eles entraram na guerra.
Tá bom. Foi. Olha só, a Rússia estava aguardando ansiosamente aqueles ressuprimentos que deveriam vir lá pelo canal de Dardanelos. Galípoli não conseguiu aquela operação, foi um insucesso, tá? E mais, o triunfo aí da Revolução Socialista levou aí a Rússia, em 1917, a retirar-se da guerra. Assinando esse tratado aqui, tratado chamado Brest-Litovsk, é um acordo de paz inseparável com a Alemanha. Em pese esse tratado ter sido assinado em separado, o acordo, a aliança da Entente proibia isso. Então a Rússia cometeu um desacordo aí, né? Com a saída aí da Rússia, a Alemanha pôde deslocar tropas para oeste, certo? Porque a Rússia tinha saído, mas por outro lado os Estados Unidos entraram. E aí quebrou o equilíbrio das forças beligerantes. Em setembro de 1918, os alemães foram definitivamente derrotados. Olha só, o que eu falei para vocês, a Primeira Guerra Mundial, entre várias consequências dela, é a própria Segunda Guerra Mundial. Tá? Esse senhor aí, o presidente Wilson, ele beirava a utopia, os pensamentos dele. Tá? Beirava a utopia. Ele achava que podia existir a paz branda, mas por quê? Ele estava influenciado por tudo aquilo que ele tinha falado da aurora resplandecente. Okay? Então ele era favorável a que se pegasse leve com a Alemanha. Só que acontece, os países europeus falaram assim: olha só, Wilson, a guerra aconteceu aqui no teatro europeu. O país que foi devastado foi o meu. Olha só o que a Alemanha fez com o meu país. Devastou o meu país. Bom, o teatro da guerra não foi no teu país não, só mandou tropa. Eu quero que a Alemanha pague por tudo isso. E foram com vontade, tá? Foram com vontade. Divisão da parte central da Alemanha, a Alemanha perdeu todas as suas colônias, teve toda a sua marinha confiscada, dispersão do exército, tá? E uma imensa multa. Essa foto aqui é bem representativa. Assim, como oficial do exército alemão, pedindo esmola após a guerra. Pedindo esmola. Aqui não aparece, parece que ele, na foto original, inclusive, ele perdeu uma perna. Tá? Diferente aqui do Wilson, tá? Que achava que podia criar uma ponte, né? Em relações internacionais, fala que deve se construir pontes ao invés de muros, né? Essa é uma frase bonita de falar, mas muito difícil de implementar. Tá? Quando começa a aparecer estrangeiros no seu país tomando as suas vagas de emprego, né? Disputando coisas interessantes aí dos seus filhos, é bonito falar. Tá? A gente passou por isso aí, agora deu uma segurada. Mas olha só, quando começou a imigração de haitianos e ainda agora de venezuelanos, muita gente reclamando. E olha que o Brasil não é tão afetado por isso não. Tá? Então, é a questão do utopismo, né? Aquele país, aquele mundo maravilhoso, né? Que o próprio nome diz, né? Utopia, não existe.
em relações internacionais se fala, né, de utopia e realismo. São coisas totalmente divergentes, né? Foi. A guerra enfraqueceu a Europa, o grande beneficiário foi os Estados Unidos. Olha só, a guerra aconteceu, a Primeira Guerra Mundial, diferente da Segunda, o teatro principal foi o europeu, basicamente o europeu. A Europa foi praticamente devastada. As fábricas europeias não tinham mais como produzir, os seus campos foram devastados, estavam passando fome, e o americano falou assim, olha, eu tenho um monte de coisa para vender para vocês. Então minhas indústrias estão aqui, papa. Eu estou cheio de trigo, cheio de milho, cheio de vaca aqui para... Vocês querem? Quero. Tá? E vendeu a dar com pau. Entendeu? E aí os Estados Unidos foi lá para cima e a Europa no desespero. Tá? Só que o euforismo do americano foi tão grande que eles produziram, só que não tinha mercado. Os caras estavam famintos, só que não tinham dinheiro. Eles não tinham dinheiro. Tá? Compraram o que puderam e houve um monte de excessos de produção americana, com excessos. O que acontece? Ninguém compra, apodrece, os preços baixam, os acionistas perdem dinheiro, depressão. Tá? O Japão também se beneficiou da Conferência de Paz, tomou o seu posto aí como um dos 5 países principais. A Rússia passa a ser uma esperança para milhões do mundo, a gente vai falar por que isso. E infelizmente a Primeira Guerra Mundial cria razões para a Segunda. Revolução Russa. Olha só, nova ideologia, comunismo, tá? Influenciaria o mundo todo. Russos vermelhos combatem os russos brancos, tá? Guerra Civil. Logo depois de 1917, quando a Rússia se afasta, tá? Sai militarmente da Primeira Guerra Mundial, começa a Guerra Civil. É os chamados russos brancos e os russos vermelhos. Russos brancos que não querem essa nova forma, essa nova filosofia que é o comunismo. E os russos vermelhos que querem implementar o comunismo. Tá? Tropas britânicas ajudam aí, as tropas francesas também, as britânicas em Murmansk e as tropas francesas em Odessa, mas a guerra civil é ganha pelos russos vermelhos. Tá? Milhares de russos aí abandonam as cidades, vão para o campo, houve hiperinflação, tá? O governo de Lenin não soube administrar as finanças, a meta era construir uma nova sociedade, a era para isso foi o medo. Então, em 20 eles ganharam a Guerra Civil. Houve o maior confisco de propriedades privadas. Lembra que eu falei que os monarquistas, né, eles primavam pela propriedade privada? Então vem agora o comunismo, o socialismo, que eu vou explicar depois a diferença. Ah, não, propriedade privada nada, é comum, chamadas comunas, comum, pertence a todo mundo, em que na verdade também não é uma realidade. Tá? Se fosse uma realidade teria dado frutos, coisa que não deu, né? Caiu de podre, como os senhores sabem, em 1989. Só que o que acontece? Como o comunismo é uma filosofia, é uma forma de pensar. O que é filosofia? É uma forma de pensar. Fala assim, se eu estou passando fome no meu país, que eu tenho que comprar uma propriedade por tanto, e lá na União Soviética, na Rússia, eles estão dando terras para a gente poder lavrar, para a gente poder trabalhar, eu vou para lá. Eu vou para lá. E uma multidão de gente foi para a União Soviética. Tá? Em que pese aí não ter mais liberdade religiosa. Só que ele fala assim, ó, tá aqui a comuna, vocês plantem, vocês criem seu gadinho para autossustentar, para subsistência. Então não tem reserva, não tem excedente. Não haver excedente, menor produção, fome. As comunas começaram a dar errado. Tá? Começaram a dar errado. Em 24 Lenin morreu,
mas logo em seguida substitui o Stalin, tá? Em alto e bom tom. Intensifica aí a ideologia comunista, que é a União Soviética como potência mundial. Essas fazendas familiares foram transformadas em coletivas, desenvolveu a indústria bélica, independência de material importado e isolacionismo. Olha só, isso aqui é muito importante. Ele se isola do resto do mundo. Tá? Ele se isola por vários motivos. Primeiro, que ele quer fazer o expurgo. O que é o expurgo? Quem pensa diferente de mim, perde a cabeça. E para ele poder fazer isso com tranquilidade, para não ter ser criticado pelo resto do mundo, ele afasta todo mundo, não permite oficiais de ligação. A imprensa na época era praticamente inexistente. Mas ele começa a fazer o expurgo, começa a cortar a cabeça, tá? De forma muito eficiente. Né? Você não pensa igual a mim, perde a cabeça. Você também não pensa? Perde a cabeça. Ah, tu pensa igual a mim? Vem aqui do meu lado. É assim, simples, tá? Simples. E esse é o motivo. É o expurgo que ele quer fazer para poder dominar todo mundo. Outra, ele se isolou para poder colocar as ideias, a filosofia do comunismo em prática. Houve a crise de 1929 em Nova York, a depressão, que afetou boa parte do mundo capitalista. Boa parte do mundo capitalista, mas não afetou a União Soviética. Por quê? Porque estava isolada, ela não fazia comércio com o resto do mundo. E aí, casualmente, Stalin falou assim: aí, a forma de governar minha é muito melhor. Vocês estão aí com depressão, o pessoal perdeu dinheiro doidado aqui, ó, eu estou bem, eu estou bonitinho aqui. Ó. Isso foi uma grande propaganda que ele fez. Aí o pessoal que já estava indo para lá, onde estavam doando terras coletivas, começou a ir mais para a União Soviética. Mais e mais por causa desse isolacionismo. Tá? Ele não sofreu com a crise de 29. Estabelece planos quinquenais, né, para desenvolver infraestrutura respeitável. Ele tem que ter a chamada indústria de base. Tá? Indústria de base, indústria de siderúrgica, tá? Indústria de transformação, metalurgia. Contudo, às custas do povo. Tá? Não houve financiamento externo. Sucesso aparente fez aparecer seguidores em muitos outros países europeus. Mas para se contrapor a isso, surgem os fascistas da Itália e os nazistas na Alemanha. Tá? Nazismo e fascismo, praticamente a mesma coisa. Tá? A diferença do nazismo para o fascismo, que o nazismo é igual, o fascismo é racismo. Tá? Fascismo foi desenvolvido principalmente na Itália, tá? E depois a gente vai ver que o Hitler adotou com a necessidade também de expurgo. Expurgo é um nome bonito para assassinato, mortos coletivos, que Stalin, Lenin, Hitler, Mussolini e outros milhões, Khmer Vermelho, então, o que não falta de assassino nesse mundo, tá? O que não falta é isso. Então, os nazistas são basicamente fascistas racistas. Tá? Não que também o fascismo também não tem aquele lado, seu lado fascista, racista também, mas principalmente. Vamos fazer intervalo? 10 minutos? Depois a gente volta aí. Que horas são agora?